E aí, tudo certo? Olha, antes da gente mergulhar de cabeça na história de hoje, aquele recado rápido. Se você curte essas sagas de superação no esporte, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like para fortalecer. É essa força que ajuda a gente a continuar. E claro, no final conta pra gente o que mais te marcou. Fechada? Então bora lá que a saga da onça pintada vai começar. Hoje, a gente vai contar a história de um clube que, sério, parece coisa de filme. Ele nasceu do improvável e cresceu numa velocidade absurda. Então se prepare, porque isso aqui não é só a história do Amazonas Futebol Clube. É a verdadeira saga da onça pintada. O time que está, literalmente, redesenhando o mapa do futebol brasileiro. E pra gente entender essa jornada incrível, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o nascimento de uma lenda. Depois, as primeiras conquistas. Aí a gente acompanha a escalada nacional, revive o que foi 2023, o ano dourado, entende os pilares do sucesso e, por fim, a gente especula sobre o futuro da saga. Vamos nessa? Bom, toda grande história começa com um porquê, né? E aqui não é diferente. Numa região gigante, cheia de potencial, mas que sentia falta de um representante de peso no futebol nacional, bem, foi aí que nasceu um projeto pra lá de ambicioso. A data exata, 23 de maio de 2019. Foi nesse dia que três empresários, Wesley Couto, William Abreu e Roberto Pegg, decidiram tirar uma ideia do papel e fundar o Amazonas FC. E a missão, desde o primeiro minuto, era muito clara. Chega de ser só mais um. A proposta era criar um clube para competir de verdade, sabe? E com as cores amarelo e preto, levar o nome do estado para o Brasil inteiro. E para simbolizar essa força toda, a escolha do mascote não podia ser mais perfeita. A onça pintada, gente. Ela não é só um bicho da região. Ela representa a garra, a astúcia, a identidade de um time que já nasceu com uma fome de vitória que, olha, é impressionante. Certo? Agora vamos para o que interessa. A bola rolando. Muitos clubes demoram anos, décadas, para engrenar. A onça pintada, bom, digamos que ela não teve muita paciência para esperar. Já chegou mostrando as garras. E que chegada, hein? Pouquíssimos meses depois de ser fundado, o clube não só entrou em campo, como foi lá e ganhou a Série B do Campeonato Amazonense de 2019. É isso mesmo que você ouviu, campeão no ano de estreia. Era um aviso bem claro do que vinha pela frente. Mas ganhar em casa foi só o começo, o aquecimento. O grande objetivo sempre foi o Brasil. E o que a gente vê a partir daqui não é nem uma subida, é uma escalada. Uma escalada frenética e, olha, implacável pelo cenário nacional. A velocidade dessa subida é o que mais choca. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 2019, título da segundona do estado. Pula para 2021, vaga garantida na Série D nacional. 2022, acesso para a Série C. E 2023, o salto histórico para a Série B. É basicamente um acesso por ano, uma coisa de louco. E isso tudo nos traz para 2023. Se a escalada já era impressionante, esse ano foi mágico. Foi o capítulo de ouro que cravou o nome do Amazonas FC na história do futebol brasileiro. Foi uma temporada simplesmente perfeita. Primeiro veio a coroação em casa com o título do campeonato amazonense. E depois a glória nacional, campeão do Brasileirão Série C. E aqui tá o pulo do gato. Esse não foi só um título para o clube. Foi o primeiro título nacional de um time do Amazonas nessa divisão. Um feito histórico com todas as letras. E essa conquista toda foi empurrada por uma força absurda que vinha da arquibancada. No jogo do acesso, aquele que valia tudo, mais de 44 mil pessoas. 44 mil! A Arena da Amazônia virou um mar de gente, provando que a conexão entre o time e o povo foi imediata, foi poderosa. Tá, mas como? Como um clube tão novo consegue tanto tão rápido? Bom, não é mágica, né? É uma receita que mistura alguns ingredientes-chave. Heróis dentro de campo, uma gestão moderna fora dele e, claro, uma torcida que abraçou o time. E todo time campeão tem seus protagonistas. Em 2023, o atacante Sassá foi simplesmente letal, artilheiro da Série C com 18 gols. No comando, o técnico Luizinho Vieira foi um maestro dessa arrancada. E para dar aquela casca, a experiência de jogadores como Jô e Patrick foi fundamental para o equilíbrio do elenco. Fora das quatro linhas, a estratégia também foi de primeira. O Amazonas funciona como uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Traduzindo, isso significa uma gestão profissional, de empresa mesmo. Isso atrai investimento e, o mais importante, permite planejar a longo prazo,
garantindo que o clube tenha fôlego para continuar crescendo. E para um projeto desse tamanho, o palco tem que ser à altura, certo? Nos jogos grandes, a Casa da Onça Pintada é a Arena da Amazônia, o estádio de Copa do Mundo, que não só comporta a torcida apaixonada, como também serve de recado, mostrando a ambição do clube de estar entre os maiores. Ok, depois de uma subida tão rápida, tão impressionante, a pergunta que fica no ar é uma só. E agora? Qual é o próximo passo dessa saga da Onça Pintada? Os objetivos são muito claros. No curto prazo, o desafio é fincar o pé na Série B, que é uma competição duríssima. No médio prazo, o sonho que alimenta todo mundo por lá é chegar na elite, na Série A. Mas o objetivo maior, o legado, vai além do campo. É fortalecer todo o futebol da região e servir de inspiração para a molecada. Então, a pergunta fica no ar. Com uma história tão rica em tão pouco tempo, de um clube que, vamos ser sinceros, nasceu para vencer, qual vai ser o próximo grande capítulo? A chegada à Série A? A consolidação como uma nova força do futebol brasileiro? O futuro está completamente em aberto. Porque no final das contas, a saga do Amazonas FC é muito mais do que só troféus e acessos. É sobre ter trabalho, ter fome de vitória e, acima de tudo, é sobre construir um legado. Um legado que vai inspirar muita gente e que vai, de uma vez por todas, colocar o Amazonas no lugar que ele merece no mapa do futebol.